o tríduo pascal. Os 3 dias do grande momento litúrgico da igreja. O primeiro dia é a sexta, que já começa na quinta-feira ao entardecer. É ainda um costume dos judeus. Para eles o dia começa, você sabe, quando brilham as 3 primeiras estrelas no céu. Então, no primeiro dia do tríduo, a quinta tarde e a sexta, a igreja celebra esse mistério. Cristo se entregou ao Pai por nós. Ele entregou-se na cruz, na sexta-feira, e entregou-se na ceia na quinta-feira, para que a igreja celebre, até que ele volte, o mistério da sua Páscoa. Então, ele entregou-se por amor, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Na quinta-feira, ao entardecer, lá pelas 5 horas da tarde, a igreja celebra, pode ser também à noite, a missa na ceia do Senhor. Ali, 3 mistérios nós celebramos. A instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e o mandamento do amor. O que marca esta missa é o lava-pés, que logo depois da homilia, que lembra o gesto de Cristo. Lavar os pés é o gesto do servo e o serviço de Cristo é dar a vida. Depois, como não se podem comungar no tríduo pascal hóstias que não tenham sido consagradas no tríduo, se consagra para aquela missa as hóstias e se consagram as hóstias para o dia seguinte, a sexta-feira, quando não há missa. Terminada a missa, sem a bênção final, leva-se a reserva eucarística para um altar preparado para isto, dentro ou próximo da igreja, o altar da reposição, e lá se colocam as hóstias consagradas que ficarão em adoração pública até meia-noite e a partir daí em adoração privada. Depois da missa da ceia do Senhor, tira-se a água benta da igreja, descobre-se o altar, se não se cobriram as imagens, cobrem-se todas as cruzes. Sexta-feira, ainda o primeiro dia do tríduo, a igreja celebra, veja, não tem missa neste dia, o altar fica descoberto. Na nossa liturgia latina, altar descoberto quer dizer jejum de Eucaristia, e é dia de jejum, de abstinência de carne, você já sabe. O jejum é uma refeição completa só por dia, a abstinência de carne, nada de carne. E lá pelas 3 horas da tarde, a solene celebração da paixão do Senhor, com 3 momentos. O primeiro momento, uma liturgia da palavra. A gente escuta a palavra de Deus que nos explica o mistério daquela entrega de Cristo. Essa liturgia da palavra termina com a solene oração dos fiéis, a oração universal, com 10 grandes intenções pelo mundo, pela igreja. É a igreja que, unida a Cristo, cumpre o seu papel de povo sacerdotal. Depois a adoração da cruz, que não é adorar o pedaço de madeira, é adorar o mistério da cruz, aquilo que aconteceu no madeiro. Pois bem, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E a igreja responde de joelhos: vinde, adoremos. E depois, então, se venera a cruz. Finalmente, a terceira parte, que é o rito da comunhão, porque nosso Cristo é um Deus vivo. Mesmo na Sexta-feira Santa, a gente comunga Cristo vivo. E depois, no Brasil, herança de Portugal e da Espanha, a procissão do Senhor morto, que recorda uma passagem bíblica, o enterro do Senhor. Então, isto a Sexta-feira Santa. Depois, o Sábado Santo, o segundo dia do tríduo. Então, o primeiro dia, ele se entregou por amor até o fim, até a morte. Segundo dia, Jesus entrou na morte. Jesus morreu. Jesus permaneceu no Sheol. Nesse dia, a igreja não celebra a missa. Nesse dia não há celebração nenhuma. É um dia de silêncio. É dia de pensar que um dia nós morreremos, mas o Senhor nos libertou da morte. Nesse dia, atenção, a comunhão não é dada a ninguém, nem aos enfermos. Atenção para esse detalhe, nem aos enfermos. Só pode comungar neste dia os moribundos, aqueles que estão realmente às portas da morte e recebem a comunhão em viático. E depois o terceiro dia, ele venceu a morte. Então, ele entregou-se, quinta tarde e sexta, ele entrou na morte, sábado, ele venceu a morte. Na noite do sábado para o domingo,
nós nos reunimos em Santa Vigília. É a grande celebração, é a mãe de todas as vigílias, é o grande momento do ano litúrgico todo. Se puder, vá de branco para a vigília, para recordar sua veste batismal. Dia do cristão e de branco para a igreja não é virada de ano, é a vigília pascal. Então, essa vigília longa, que deve cansar a gente, porque nessa noite Deus vigiou para tirar Israel do Egito, Deus vigiou para ressuscitar Jesus, e a igreja vigia em honra de Deus. Essa liturgia tem 4 partes. Liturgia do fogo, Cristo é luz, então abençoa-se o fogo novo e prepara-se o círio pascal. A liturgia da palavra, Cristo é a palavra que ilumina o evento da paixão, da ressurreição, da nossa vida. A liturgia batismal, com a bênção da água. Aí, se houver pessoas para serem batizadas, são batizadas e crismadas. Aí também nós fazemos nossa renúncia ao diabo e renovamos as nossas promessas batismais. Por isso é importante a veste branca, estar vestido de branco. Não é obrigatório, é um conselho, é recomendável. É a veste do nosso batismo. E depois, a missa de Páscoa, a liturgia eucarística, começando com o ofertório. É isto. No dia seguinte, ainda tem uma missa, a missa do dia da Páscoa. A missa pascal mesmo é a vigília. Mas se quiser ir no dia da Páscoa, vá. E aí então a igreja canta, antes do Evangelho, a famosa, a belíssima sequência de Páscoa. Cristãos, a vítima pascal, oferecer louvores. E depois, 50 dias celebrados como se fosse um só dia. Sobretudo os 8 primeiros dias, a 8ª da Páscoa, que termina com o Domingo Branco, o Domingo Inaubis, que também é chamado Domingo da Misericórdia. Então, viva bem a Semana Santa, viva bem o Tríduo Pascal. É o centro da nossa fé. Por causa da Páscoa, nós somos cristãos. Porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança. Porque Cristo está vivo, nós cremos nele e entregamos a ele nossa vida, nossa morte. Uma boa Semana Santa e, desde já, uma feliz Páscoa.